Ei rapaziada, como é que vocês estão? Tão bem? Então, começando aqui mais um vídeo no canal. E o assunto de hoje vai ser sobre como o vício em mulher pode arruinar a sua vida. E nada melhor do que contar um relato, uma experiência pessoal minha para vocês poderem entender como isso pode afetar a sua carreira. Eu lembro que há mais ou menos 2 anos e meio atrás, antes de eu me matricular na academia, cara, era muito difícil eu ter um date com uma mulher, era muito difícil eu me relacionar com alguma mulher. Até porque eu era um pouco mais magro, pesava tipo 58 quilos e por conta disso e outros fatores eu decidi entrar na academia. E conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando uma massa muscular ali, fui ganhando um corpo da hora. E eu percebi que algumas mulheres começaram a dar sinal de interesse pra mim, né? E como eu nunca tinha recebido aquilo na vida, eu fiquei deslumbrado. Eu lembro que, tipo, eu postava uma fotinha depois do treino no Instagram. E aí surgiam uns likes, uns comentários. E dos comentários já surgiam depois uma mensagem no privado. E dessa mensagem no privado, o assunto ficava um pouco mais sério e eu desenrolava um date. Eu lembro que eu saía com uma menina, eu parei de sair com ela. E cara, tipo, eu sei que a gente que é homem tem o nosso papel de provedor. E quando a gente sai com a mulher, querendo ou não, eu penso assim, a gente tem que prover. Eu nunca dividi a conta. Sempre quando eu saí com as mulheres, eu fui o cara provedor, que sempre pagou a conta, que sempre buscou em casa. Só que eu não tenho carro, né? E por conta disso, eu lembro que sempre eu que tinha que buscar ela na casa dela, de Uber, deixar na casa dela de Uber. Quando a gente ia ter alguma relação mais íntima, eu pagava o hotel, eu pagava tudo, galera. E tipo, tinha vezes que eu gastava R$ 300. E querendo ou não, se você for sair todo final de semana aí, você vai gastar quase R$ 1.000 praticamente pra ter alguns momentos de prazeres ali com as mulheres. E depois de um tempo tendo esse tipo de rotina, eu fui percebendo que, pô, cara, eu tô gastando um dinheirão saindo com as meninas. É bom, não vou dizer que é ruim, entendeu? Mas, cara, esse dinheiro eu poderia tá investindo. Eu poderia pegar esses R$ 300 e ir ao shopping, comprar uma peça de roupa da hora, comprar um tênis, do que eu sair com uma mulher. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse pensamento, eu também tinha outro pensamento de que, pô, eu tenho que aproveitar, eu tenho que aproveitar aquele momento, sabe? E aí eu ficava nesse meio termo. Até que um dia eu falei, não, cara, eu vou parar de sair com mulher e vou focar um pouco aqui na minha vida. Porque se for pra mim ficar saindo com elas e gastar tipo R$ 300, eu vou falir praticamente. Se eu for sair todo final de semana e gastar esse valor, não vai sobrar nada pra mim. Só que eu também não queria ficar sozinho, não queria ficar durante esse período que eu tava investindo em mim, sozinho. Só que aí eu parei pra refletir e falei, cara, esse é o preço que a gente tem pra poder se desenvolver. Você tem que parar um pouco de viver aquela vida, de priorizar os prazeres carnais pra poder priorizar aquilo que é mais importante na sua vida. Só que tem um porém, eu andava com pessoas que viviam esse tipo de vida, então querendo ou não, já estava implantado em mim querer sair com mulher, querer ficar com várias mulheres. E quando eu comecei a decidir parar de fazer isso, velho, o meu ego começou a dizer que eu tinha que sair com mulher para poder impressionar os amigos. Mas ao mesmo tempo que o meu ego falava, a minha mente, o meu pensamento racional também dizia que eu tenho que parar com isso e investir na minha vida. E aí eu decidi que realmente eu vou seguir isso, vou parar de viver essa vida para poder investir em mim. E por conta disso eu tive que me afastar dessas amizades, porque se eu não me afastasse, querendo ou não, eu ia voltar a ter aquele tipo de atitude. E consequentemente no futuro eu iria falir. Entendeu? E eu vejo que tem muitos caras que vivem hoje assim. Eles querem sair com mulher, eles querem todo final de semana pegar várias. E aí no final do mês não sobra nenhum. Depois no final do mês não sobra nenhum centavo no bolso dele para ele poder investir nele, para ele poder comprar uma peça da hora, para ele poder fazer uma viagem, porque ele quis gastar tudo com mulher, quis gastar tudo para impressionar as mulheres.
E aí, e pior que as mulheres que se divertem, né? Porque ela não precisa gastar nada. Basicamente o homem que faz todo o papel. Ele que tem a iniciativa, é claro. Ela dá o sinal de interesse, mas é o homem que tem a iniciativa de poder ir lá, de poder chamar ela, de pagar o jantar, de pagar o Uber dela se for necessário, entendeu? E ela só aproveita. E se o cara for viver essa rotina, querendo ou não, ele tem que ser próspero, porque não dá pra você ficar saindo com uma e com outra todo final de semana se você não tiver o dinheiro. E coisa que eu não tinha, né? É claro, e ainda não tenho, mas algum dia, se Deus abençoar, eu vou ter. E aí eu decidi gravar esse vídeo de mais com... eu decidi gravar esse vídeo com um tom assim de reflexão, contando um pouco dessa experiência que eu tive pra vocês. E se você achou interessante, se você achou que realmente faz sentido, deixa o like aí pra estar fortalecendo. E é nóis.